Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um fechamento de mercado, tá? Dia 4, certo? 4/8. Foi um dia fantástico hoje, né, pessoal? Fazia tempo que a gente não tinha dias direcionais, né? Tem uma métrica, né, para isso daqui, né? Que são de 3 a 4 dias no mês, né? Que são dias de barras amplas, assim, né? Como o dia de hoje, né? Que é um dia de tendência desde a abertura, né? Que você consegue ver que ele praticamente não voltou aqui, né? Se você olhar a mínimazinha aqui, ó. Depois disso daqui, né? Se você comprou, né, você não teria como ser estopado, tá, em momento algum aqui para quem entrou cedo, tá, nessa movimentação, tá? E, né, vamos trabalhar aqui algumas possibilidades, né, para amanhã, tá, sexta-feira. Hoje, né, pessoal, foi um dia lindo, um dia fantástico, por quê, né? Primeiro porque atingiu, né, todas as premissas que a gente criou, né, aqui no fechamento de ontem, né? O que o preço fez hoje, né? Ele abre, né, aqui próximo do fechamento, né? E a gente havia dito, né, que se ele abre num gap de baixo, ia ser difícil, né, ia ser um pouco de transtorno, né, descer contra as médias aqui do diário, as médias do M60. E que se ele abrisse em gap de alta, né, a gente precisava que ele rompesse, né, essa máxima aqui, certo? Essa máxima vigente, né, que era a máxima próxima, para, né, ou fazer um pullback, né, ou ter continuidade da movimentação. E aí a gente tinha feito também, né, uma LTA, né, uma linha de tendência. Também formamos um canal, tá? E o rompimento daquela movimentação, né? A gente sabe, para quem acompanha os vídeos há mais tempo, rompimentos de canais 80% das vezes falhos, 20% que rompe, né? A gente trabalha movimento projetado, certo? Beleza? Então, né, a movimentação de hoje, né, chegou em todos os alvos que a gente havia marcado, tá? O que seriam esses todos os alvos, né, pessoal? O rompimento desse pivô, certo? O primeiro alvo da movimentação tinha confluência com esse gap aqui, né, que havia ficado aberto, né, até então. E esse gap ele também é uma região de troca de polaridade, tá daqui de trás, ó, certo? Se você voltar, né, um pouco mais a movimentação do preço no diário, né, você está vendo que o preço está exatamente em cima de uma região de troca de polaridade, né, que aqui foi respeitado como suporte, né, e agora o preço vindo, né, de baixo para cima atuou como resistência, tá? Então o preço cumpriu agora, né, todas as possibilidades, né? E agora, pessoal? Agora, né, que ele faltou falar aqui, né, desse canal, tá? Esse canal aqui ele vem dessa movimentação, tá? Desses dois fundos aqui, ó, a intersecção entre eles, né, é essa linha aqui, certo? Então esse canal aqui também está no topo desse canal, tá? É um canal de baixa, tá? Certo? Então ele está alto agora nesse canal de baixa, certo? Em cima de uma região de troca de polaridade onde deu o primeiro alvo. As médias, pessoal, análise das médias. Isso daqui é o melhor alinhamento, né, para esse preço deslanchar, né? E, por exemplo, você vê mais uma barra dessa amanhã? Dificilmente, né, pessoal? É uma movimentação de baixa probabilidade, tá? Não seria algo de alta probabilidade, certo? O dia de hoje, né, foi um dia de modo sempre comprado, tá? Tendência desde a abertura, né? Não tinha, né? Você não via aqui próximo, né, do preço como quando está em lateralidade, né? Que você vê algumas resistências majoritárias, né? Como essa daqui era, tá? Então, pelo diário, né, a gente não vê ainda a possibilidade de ampla, né, movimentação de alta. Tá, mas o que pode vir amanhã? Um ensinamento interessante, pessoal, é que após um dia desse, né, de 3.000 pontos, amanhã esperem uma barra complicada. Tá? Eu não esperaria já a volta imediata disso daqui, tá? Por quê? Para pensar em estar vendendo, tá, pessoal? Isso daqui, pessoal, demonstra uma excelente pressão, tá? Ele chegou realmente em regiões de resistência, tá? Mas há uma pressão muito boa nessa movimentação. O que seria essa pressão muito boa? Você tem um fundo, certo? Fundo mais alto. Aqui renovou a mínima, mas logo em seguida já retomou a movimentação. Fundo mais alto, renovou mínima, mas logo em seguida renovou a movimentação. Né? Renovou mínima, logo em seguida renovou a movimentação. Isso daqui, pessoal, é característica de canal estreito, tá? Eu ainda não trabalhei com vocês, né, a parte, quer dizer, já trabalhei, né, para quem já viu os vídeos mais antigos, tá lá.
ciclos de mercado, tá, do Al Brooks. Se vocês quiserem dar uma estudadinha, tá lá no canal, tá? Então, barras de baixa, né, são retomadas por barras de alta. É uma característica do canal estreito, né? Até 3 barras de baixa, né? Logo em seguida tem sua retomada, né? Não tende a manter uma movimentação maior do que isso daqui, maior do que 3 barras, tá? E aqui você vê, né, uma excelente pressão, porque máximas também, né, são renovadas com frequência, pessoal, tá? Então teve uma excelente pressão nessa movimentação, certo? Até atingir o alvo. Então eu não gostaria de estar vendendo aqui já nessa região, apesar de também não querer estar comprando aqui. Por quê? Porque é uma forte pressão, tá? É uma forte pressão. É inegável ver isso, certo? Então amanhã, o que pode acontecer? O dia pode descer um pouco, subir um pouco, voltar e fechar por aqui, né? Um doji, né? Um equilíbrio de forças em cima de uma região difícil, tá? Agora você está em uma região difícil. Aqui tinha espaço, tá? Para essa movimentação correr, né? Como eu falei, não tinha, né, outras resistências majoritárias aqui no meio para ficar te atrapalhando nessa movimentação, tá? Agora, certo? Agora já deu o primeiro alvo, né? Agora já tem o topo do canal, já tem o fechamento do gap, já tem algumas movimentações. E descer, né, de forma direta contra toda essa pressão aqui ainda vai ser algo bem complexo também. Subir também é algo complexo. Então, né, ficou agora em uma região difícil. Então tem dias que as coisas são mais encaixadas, né, como no dia de ontem, a gente falou do fechamento de mercado. Rompeu aqui, tinha esses alvos aqui a serem dados, né? E eles foram todos cumpridos, né, pessoal, tá? Então agora, né, um pouco mais de atenção. Aqui no M60, né, o que você vê o preço fazer? Ele está afastado das médias, né? Está precisando de um pullback. Só que as médias estão com um alinhamento tão grande, né? E a gente falou já no vídeo de médias, né, pessoal, que as médias são o quê? As médias são suportes e resistências, né? Dependendo do quadro em que o preço se encontra, certo? Aqui elas são suporte e resistência. Tá? Então, se o preço abre aqui acima da média, em cima dela amanhã, por exemplo, abre já com gap de baixa, né? Vai ser uma descida, vai ser fácil, né, descer contra isso daqui, contra um alinhamento desse? Dificilmente vai ser fácil, tá, pessoal? Então, o mais comum é, mesmo que o preço, né, abra num gap de baixa, né, ele fique fazendo esse zigue-zague, tá? Por conta da região difícil, né? E descer, ele vai enfrentar as médias, né, como possíveis suportes, tá? E aqui no M60 ele até está precisando, né, de um pullback, ele subiu afastado das médias, né? Super pressão compradora, né? Isso aqui é o melhor dos mundos, né? É dentro dos trades, né? Tá? Beleza? Então, aqui no M60, né, você vê que o preço deu alvo, né? Ficou uma pressãozinha vendedora, né? Realização de lucro ali no final do dia, tá? Demorou, né, pessoal, para vir para essa região, né? Só veio na última barra, tá? Ficou o dia inteiro ali e enrolando um pouco, né, para vir até essa última barra, essa última movimentação aqui para dar, né, os alvos marcados, né? Tá? E aí, ó, o que mais que você poderia ter feito, né? Aqui já tinha dado o terceiro alvo dessa movimentação, tá vendo, pessoal? Tá? Dessa movimentação menor. E aí a gente tinha o primeiro alvo daquela movimentação maior, certo? E se você quisesse buscar mais confluências, né, para o dia de hoje, ó, primeiro alvo, certo? Segundo alvo, tá? Ele veio dar exatamente, né, o segundo alvo dessa movimentação maior, né? E lá temos o primeiro alvo daquela movimentação mais macro lá do diário, certo? Então não deu muitos alvos hoje, certo? O preço atingiu e cumpriu muitas premissas, certo? Agora ele pode voltar, né? Pode. Só que a volta para essa movimentação ainda assim é uma volta difícil. Tá? Então, por essa razão, eu acabo esperando um doji ali no diário, sabe? Um fechamento onde tem um pouco de equilíbrio, né? Um pouco mais de realização de lucro, um pouco mais de entrada dos comprados, tá? Mas as médias do diário não é o melhor dos mundos para um rompimento, tá? De forma direta, beleza? A gente dá uma olhada aqui no M5, certo? Aqui no M5, pessoal, você não teve nenhuma possibilidade de venda, tá?
as médias estavam super alinhadas, né? Como foi falado, né, pessoal? Isso aqui é 3 a 4 dias do mês, tá? Mas é o dia que você pode, né, tomar mais risco, é o dia que você pode, por exemplo, piramidar a sua mão, né? Assim que você vai observando, né, rompimentos de pivô, tá? Essas máximas minoritárias, né, que são formadas, né, dentro desse tipo de movimentação, a cada novo rompimento você pode mover, por exemplo, seu stop. Se você entrou aqui, né, na primeira barra ali do M5, né, ele veio testar uma região de volume, tá, dos 5 minutos também. As médias já estavam ascendentes, né, era Fab 4 de compra, tá? Então tinha tudo para essa movimentação ter espaço, pelo menos até aqui, né, que era aquela região primária de troca de polaridade. Ele deu uma travada em cima dela, né, pessoal, e depois deu continuidade, tá? E aí, né, como foi falado, né, você tinha algumas máximas, só que são máximas, né, são resistências minoritárias, né, que seguem, né, surgindo dentro de uma movimentação de alta. Se vocês observarem hoje, né, aquela ideia de estrutura que a gente vem trabalhando com vocês, né, hoje, né, em momento algum, o preço renova, tá? Estrutura de baixa. Essa aqui, ó, é uma estrutura minoritária, certo? Né? E essa daqui não, tá? Apenas essa estrutura minoritária hoje é que acabou tendo, né, a sua mínima, né, rompida, certo? E logo em seguida, ó, ela já não renova, tá? E antes disso ela já renovou máxima, tá? E aí fez, né, a movimentação ali do final do dia, certo? Então, um dia, né, de super tendência. Hoje eu não preciso nem levar aqui para o M1, né, pessoal, tá? Preço de um lado só das médias, né, memorizem isso. Preço de um lado só das médias, gatilho saindo das médias, tá? O preço não toca MM20, né? Isso aqui é Fab 4, tá? É quando o preço tem, né, uma probabilidade mais alta, tá, de desenvolver para um lado, tá? O preço acima da MM200 indica que ele está numa tendência de alta, tá? Então, a nossa super tendência é quando o preço está acima de todas as médias nessa sequência aqui que a gente veio assistindo durante o dia, tá? E aí o preço veio testar 20 aqui, ó. Fez um PCzinho aqui, fez outro PCzinho aqui, outro PCzinho aqui, certo? E sempre com fundos mais altos, tá? Aqui com topo mais baixo, mas logo em seguida rompe os dois aqui, tá? Então, sempre dando uma olhada na estrutura, né, pessoal, de mercado, para ver se você podia, né, pensar em tomar decisão, né, de venda, né? Depois a gente vai falar sobre L2, tá? Que seria uma forma de você, mas a princípio, né, o ideal é que você siga, né, a favor da tendência. Então, nem sei se vai ser interessante a gente conversar sobre L1, L2, né, que é a contagem de barras, tá? Certo, pessoal? Então, do dólar, né, do índice, é isso, né? Foi um dia de super tendência, é um dia atípico, tá? E normalmente, né, dias assim, né, são seguidos de dias um pouco mais complexos, tá? Memoriza isso daí também, pode anotar, certo? Então, chegou numa região complexa, né? Descer aqui vai dar um pouco de trabalho. Aqui pelo M5, né? Se o preço abre, por exemplo, com gap de baixa, né, as médias estavam bem ascendentes. Então, até para as médias realinharem e começarem a gerar uma possibilidade melhor de movimentação de queda, né, para uma movimentação direta, vai dar um pouco de trabalho. Isso daqui vai acabar sendo um suporte, né, que é a região da VWAP de hoje. Aqui a gente tem a MM200, tá? E o preço ainda assim abriria acima dela. Então ainda não seria uma tendência, né, de baixa, seria uma tendência pelas médias primárias, né, as menores, tá? Mas a nossa tendência macro, né, que é ditada por onde o preço abre, né, e o preço em relação ao preço anterior e o preço em relação, né, a MM200, né, seria um pouco difícil dele abrir aqui abaixo dela já, tá? Com tanta realização de lucro assim. Pode até ter a possibilidade de um gap de baixa, né, realização de lucro já desde a abertura, mas não espero tanto, tá? E provavelmente amanhã, né, eu nem pretendo operar, tá? Tirar o dia de folga, porque hoje já foi um bom dia, certo? E aqui, né, se ele vier, se conseguir fazer isso daqui, ó, né, que seria um gap de 2.000 pontos, abaixo da MM200, aí as coisas se complicam, né, pessoal? Porque se o preço abre aqui, ó, né, de toda forma não vai ser um dia muito, não parece, né, ser um dia muito fácil, tá? Amanhã.
contrário de hoje, né? Tá? Se a gente volta aqui para o M60, né? Essa região aqui está mais ou menos onde está a média móvel de 20, né? Então você tem que lembrar que existe também os outros time frames, tá? Tem o diário também, certo? Então não vai ser algo muito simples, tá? O que é mais provável é o preço lateralizar por aqui, tá? Aí atenção, né, nas barras de hora em hora, né? Tá? Às vezes vai fechar uma barra de alta, a barra seguinte é uma barra de baixa, depois a próxima barra é uma barra de alta, né? Fica fazendo uma sobreposição de barras aqui em cima, né? É uma possibilidade, tá, pessoal? Agora é uma região complexa, né? É algo que a gente tem requer maior cautela, tá? Vender aqui de forma direta contra essa pressão de compra aí eu não vejo como algo ainda muito sensato, tá? Beleza? Então, vemos aqui os 5 minutos. Então vamos olhar aqui o dólar, né, pra gente bater um papo sobre ele aqui, tá? O dólar veio fazer também, né, uma das premissas que a gente tinha projetado, né, no fechamento de mercado de ontem, tá? Que era de que, né, ele viesse abaixo dessa mínima, certo? Abaixo dessa mínima aqui, com esse tipo de fechamento, o que que nos dá ideia e possibilidade, né, pessoal? A gente falou, né, no vídeo anterior que dentro da leitura dual, né, quando a gente tem uma boa perna, aqui também, né, foi uma boa perna com boa pressão, tá? Aqui, ó, tá? Mínimas, máximas mais baixas, né? E as mínimas também, né? Então não teve briga aqui, né? Foi algo consensual das partes, né? Tanto compradores quanto vendedores, né? Eles estavam atuando aqui em equilíbrio até, né? Aqui é um desequilíbrio, né? Mas as partes, né? Não houve uma grande briga, tá? Pra gente ter aqueles fechamentos de dojis, tá? E aí agora ele perde essa mínima aqui, né? Deixando a possibilidade de a gente ter, né? A movimentação mais ou menos dessa perna, né? Para baixo. Só que para que isso ocorra, né, pessoal, para que a gente continue lendo, né, essa premissa, agora a gente precisa o quê? Que o preço venha abaixo dessa mínima, tá? E dentro da movimentação natural do preço, né, o preço vindo abaixo dessa mínima aqui, certo? Ele volta a subir para poder cair mais, tá? Essa é a movimentação natural do preço, então tem que se acostumar a ela. Outro ponto aqui bem interessante, pessoal, é que esse fechamento do dólar, ele nos dá a ideia, né, de que ele rompe, né, a mínima anterior, tá? Fecha aqui, próximo da sua mínima, fechamento legal, né? Faz um pullback, né? Uma leitura de um pullback, né? Ele retorna a média móvel de 9, de 50 e volta para a movimentação de baixa. Ajudaria a realinhar as médias, né? Para poder ter uma movimentação mais forte de baixa, tá? E se a gente está pensando na movimentação de baixa do dólar, né? Muitas vezes a gente pensa assim, então o índice vai subir. Só que o índice ele já está numa região complexa. O dólar tem espaço. Vocês estão vendo como é diferente as coisas? O dólar, né, ele não tem, né, ainda aqui o fundo duplo exato, tá? Mas se ele, quando ele chegar nessa região de fundo duplo, aqui fica uma regiãozinha já mais chata, né, pra gente lidar. Por quê? Porque o preço tende a reagir. Falta cerca de 70, 80 pontos, mais ou menos aqui, da região de fechamento, né? Mas aí a gente tem que ver onde abre, né, porque as coisas mudam um pouco, tá? Mas para que a nossa premissa, né, de que isso daqui é um pullback, né, se concretize e que depois a gente até enfrente uma movimentação um pouco mais ampla de baixa, né, a gente precisa agora que o preço venha abaixo dessa movimentação aqui, tá? Beleza? Então, amanhã a gente acompanha onde abre, né? Tá? Para quem aqui está a nossa movimentação, né, pessoal? No vídeo de ontem, né, no fechamento de mercado de ontem, eu falei para vocês o que, né, que seria interessante que isso aqui, né, já fosse, né, as nossas máximas, né, a nossa máxima mais baixa, né, em referência a isso aqui, tá? Pensando sempre naquela ideia, né, de estrutura de mercado, né, sempre dentro dessa leitura aqui, tá? Beleza? Então, aqui estava legal, né, uma boa movimentação de alta, tá? Até então. Aí o preço veio, né, eu tinha falado para vocês o que era ruim é que ele não tinha renovado o mínimo, né, porque esse fundo aqui ainda é um fundo mais alto do que esse, tá? Então a primeira movimentação que a gente precisava do dólar era essa, né, vir abaixo dessa movimentação. E depois, né, quando ele veio abaixo dessa movimentação, né, acabou testando já o fundo aqui prévio, né, e a gente esperava o quê? Um pullback. Ele veio dar esse pullback. Fez o pullback para quê? Para fazer essa movimentação mais ampla de baixo.
mais ou menos aquilo que a gente está esperando que o preço venha fazer no diário, tá? E agora, né, pessoal, aqui pelo M60, né, tá um pouco mais claro a movimentação de baixa. Por quê? Porque agora as médias ganharam abertura para movimentação de baixa, estão ganhando cada vez mais direção e elas estão abertas. Então agora a movimentação de alta aqui no M60, né, tem as médias como resistências, né? É até um ponto interessante, né? Por exemplo, você colocar, por exemplo, alguns alarmes, né, das regiões aqui, das médias, tá? E deixar eles ligados. Para quê? Para ver o que rola com o preço quando ele atingir essas regiões, porque aí você está ligado na movimentação mais macro, né? Mais na possibilidade, né, de espaço. E agora sobrou espaço aqui, né, pessoal? Tá? Aqui tem espaço, né, de sobra para essa movimentação aqui, né, para vir testar, por exemplo, esse fundo aqui de novo, tá? Fazer um fundo duplo, né? Certo? Temos o que, pessoal, de empecilho aqui no meio? Temos essa regiãozinha de volume, tá? Que ainda não foi testada. Vou deixá-la na mesma coloração aqui, que eu gosto de deixar a extensão na mesma coloração para que eu saiba, né, com o que eu estou lidando, né, quando eu ver isso daqui nos time frames menores, tá? Beleza? Então, amanhã se ele abre num gap de baixa, a continuidade aqui é algo mais fácil, tá? Beleza? Tem espaço, né? Não tem tantos empecilhos aqui, né? Tem para o preço ficar travando, né, pessoal? Aqui teve uma regiãozinha de trava, né? Então a gente sempre observa essas regiõezinhas onde o preço travou, tá? Porque foi uma região onde ele travou e fez pullback, tá? Então fica um pouco de memória ali, beleza? E aí às vezes ele vem, toca essa região, faz um pullback, né? E aí você não precisa passar o calor do pullback, né? Sem entender por que o preço está fazendo aquilo, tá? E no M5, né? Pra gente finalizar aqui nossa conversa, certo? O preço abre, né? Abriu os dois subindo, né, pessoal? Eu quase fiz a postagem lá no Instagram, mas foi muito rápido, né? Foi só a primeira barra ali. Os dois subindo, né? Eu ia postar que alguém estava mentindo, né? Aí a gente ia ter que ir lá pro diário, né? Para tirar a dúvida de quem está mentindo, né? Porque no diário o índice estava mais legal, né? E o dólar estava, né, ali sobre a média móvel de 9, né? E ele tinha fechado, né? Abaixo das médias ainda, né? Ontem, tá? E aí, né? O dia abre, né? Essa primeira barra faz essa movimentação de alta, tá? E aí um dos dois devia estar mentindo, certo? E aí você tem já a barra seguinte, né, com a movimentação de baixa. Fiquei arrependido de não ter vendido aqui, né, porque já estava comprado no dólar, estava ali, e o dólar estava subindo, o índice estava subindo, né, de maneira bem rápida até. A gente estava acompanhando barra a barra ali para tentar evitar de ou sair cedo, né, ou de deixar o preço chegar numa região ali e não reagir a isso, tá? Depois outra movimentação, tá? A primeira foi a melhor, né? Que aí era o stop, era o menor stop, né? Era 15 pontos, tá? Mas foram 81 de queda, né, pessoal, depois desse primeiro gatilho. Então compensava, né, 15 pontos. Não é um stop comum, né, de se deixar aqui no dólar, pelo menos não para mim, 15 pontos. Depois outro gatilho, né, aqui dobrou já, né, tem mais de 20 pontos aqui. Onde que ficaria mais saudável, né, pessoal, de você entrar aqui, certo? Né? O que o preço fez? Ele fez uma movimentação de baixa, fez uma movimentação lateral, né, volta até as médias, tá? Deixa gatilho de compra saindo das médias, né? Isso aqui é um PC de venda, certo? Aqui você podia até manter seu stop aqui, ó, acima da 200, acima da 20, acima da 9. Aqui é um stop mais saudável, né? Tá? 7 pontos, né? Ele pagou rápido, 31. Tá? Aqui tinha a região da VWAP, né? De um dia anterior, né? Olha onde o preço teve seu ponto de parada, né? Já tinha tido também, né? De maneira até mais curta aqui, né? 3 puxadas, né? E gerou, né, um bom ponto de inflexão aqui essa movimentação, tá? De maneira mais ampla, isso daqui só é uma, né? Isso daqui só é outra, tá? O que você vê aqui nessa subida, pessoal? Você vê pressão de compra, né? Algo fácil, né? Que está parecendo que os compradores estão felizes e contentes, né? Durante essas compras, né? Está vendo barras fechando nas suas máximas? Não, né? Tá? O preço sobe um pouco e pressão vendedora, sobe um pouco, pressão vendedora, sobe um pouco, pressão vendedora, né?
Tá? Então toda essa movimentação só de retorno à média, né, ela foi bem estressante, né, para o preço. Tá? Vários dojis aqui, sobreposição de barras. Né? Quando o preço volta, né, para a movimentação de possibilidade baixa, ele começa a fechar na sua mínima. Né? Começa a ter barras maiores, tá? Aqui são barras menores. Né? Então você vai analisando barra a barra também. Tá? E aí o preço volta a vir para uma movimentação de baixa, certo? Uma entrada aqui, por exemplo, você tinha um stop de 8 pontos, pagou quanto? 50 pontos quase. Tá? Outro pequeno pullback aqui, retorno a 9, né? Eu sempre falo para vocês, os melhores gatilhos vão ser os que saem das médias móveis. Então, sua entrada aqui, né? Stop de 7 pontos e possibilidade de 28. Né? Aqui mais um pouquinho ainda dava, né? Mas aqui o seu alvo já estava mais perto, né, pessoal? Aqui já tinha rompido o fundo, né? Já tinha feito até um pullback. Aqui, né, uma entrada aqui, tem um stop grande, né, de 11 pontos, aí você estava já na cara ali da tua premissa inicial, né, que era o fundo duplo, tá? Beleza? E aí o preço veio, né, começar essa lateralidade no fundo aqui. Quando que ele começa essa lateralidade no fundo, né, pessoal? Quando finalmente, né, você vê o preço, né, fazendo uma estrutura diferente, tá? Aqui ele renovou máxima, tá? Deixou um gap de média, né, aqui no M5, certo? Duas barras com fechamento ali sem as suas mínimas, trocar a média móvel de 20. Né? Depois ele veio aqui fazer uma MTR, certo? Com fundo levemente mais alto. Né? E é sempre interessante você observar, né, essa ideia de fundo levemente mais alto. Tá? E eu prefiro quando ocorre, né, MTR desse tipo. Por quê? Porque quando o preço vem abaixo, por exemplo, igual essa movimentação aqui, né, que ele veio abaixo, quando ele vem abaixo aqui dessa movimentação, né, eu entendo que, né, da forma que o Al nos explica, né, que toda a movimentação do preço, cada barra, né, ela tem, né, a sua movimentação inteligível ali, né, como o meu caro amigo falou ali enquanto a gente conversava no WhatsApp. Né. Então toda movimentação, né, ela tem um porquê. Então quando o preço vem abaixo, quer dizer que os vendidos ainda estão muito presentes aqui e ainda estão acreditando demais nessa movimentação. Quando ela para antes, nem que seja alguns ticks antes, né, a gente ainda considera fundo duplo, tá? Mas um fundo duplo mais alto. Quando ela para antes, quer dizer que os vendidos, em determinado momento, encontraram, né, uma parada para essa ideia. Eu falei, não, a gente já vendeu bastante. Né? Vender a partir de agora começou a ficar um pouco mais perigoso. Então eu já não estou mais com todo aquele entusiasmo para estar realizando vendas aqui. E os comprados acabam vendo uma oportunidade nessa região de fundo duplo e não veio fazer esse fundo duplo mais baixo. E aí o preço começa uma movimentação contrária, tá? Né? Deixando a mínima mais alta, então deu a possibilidade de estrutura, já tinha feito a máxima mais alta, tá? Então deixa esses gatilhos aqui, seria, né, aqui no M5 a possibilidade, né, de começar a comprar, pensando, né, nesse alvo aqui, né, como premissa inicial dessa venda, dessa compra aqui pelo M5, tá? Compra aqui, stop aqui, né? Alvo era quase 1 para 1, certo? Tinha gatilho de compra aqui, né? Tá? Não veio, né? Certo? E aí encerrou o dia, né? Beleza, pessoal? Então, dólar, né? Tem possibilidade de, ali pelo diário, né, e pelo M60, mais uma movimentação de baixa, né? Tem espaço, certo? Mas você tem que ver isso acontecer, né? Você teve um gap de média, teve uma MTR, e até então, agora, né? Você está numa movimentação de lateralidade. Então, um rompimento, por exemplo, dessa região aqui para cima, né, também pode levar o preço, né, a vir aqui, né, visitar a média móvel de 200, tá, a região do VWAP, tá? Mas, né, se ele vier para uma movimentação de baixa, vai ser um pouco mais fácil, né, porque ele tem espaço, não tem as médias contra, tá, ali tanto pelo diário quanto pelo M60. Beleza, pessoal? Valeu, bons trades amanhã. Se gostou, né, curta, compartilha, né, manda um oi aí para o YouTube ir divulgando, né, para mais pessoas, né? E lembrando, né, que a gente tem um projeto de teste, né, gratuito, que vai começar, né, quando a gente chegar aos 1000 inscritos. E aí eu vou fazer a experiência da sala também, né, com vocês, né, onde eu vou dar algumas leituras de contexto, né, durante o dia, de movimentações mais macro, né, que eu vejo a possibilidade que vocês consigam aproveitar, né, esse tipo de gatilho aqui, né, dentro das operações de vocês. Beleza, pessoal? Valeu!